Graça e paz, igreja. Que bom que Deus nos reuniu mais uma vez para juntos estudarmos a sua palavra, não unidos fisicamente, mas unidos em um só espírito, para adorá-lo e para aprendê-lo mais dele. Agora nós estamos estudando a terceira carta de Paulo, a terceira carta de Paulo da prisão. Nós estudamos a primeira, Efésios, a segunda, Filipenses, a terceira, Colossenses, e a quarta, se Deus permitir, vamos estudar Filemão. Estamos estudando como elas estão organizadas ali na Bíblia, no nosso cânon bíblico. E o meu desejo é que, como Deus falou ao meu coração, Ele possa falar ao seu também, Igreja do Senhor. Mas antes de começarmos, antes de lermos o bloco em si que nós vamos tratar hoje, vamos orar ao Senhor? Oremos. Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade de nos reunirmos, Senhor, em um só Espírito e te adorar e aprender um pouco mais de ti, Senhor, da tua palavra, que é rica. Meu pedido é que, como o Senhor falou ao meu coração, o Senhor fale também à tua igreja. Que o Senhor venha me dar sabedoria e discernimento no falar, para que tudo que eu falar venha da tua Bíblia, da tua palavra, Senhor, da Bíblia. E eu peço também sabedoria para os meus irmãos, Senhor, para que eles venham estar ouvindo com atenção e tudo aquilo que vier de ti, que eles possam estar colocando em seus corações e em suas mentes para praticar, para pôr em prática nas suas vidas. Nós pedimos a tua ajuda e te glorificamos assim, pedindo perdão pelos nossos pecados e nossas falhas. No nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. O bloco que vamos estudar hoje, na minha versão, está escrito O Cerimonialismo, Sombra de Coisas Futuras, que é o bloco que vai do versículo 16 até o versículo 19. Nós vamos ler agora, para começar, o versículo 16 e parte do versículo 17, onde está escrito, palavras do apóstolo Paulo: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Como já foi falado em alguns estudos passados, e o estudo passado, inclusive, Gabriel reforçou, é dito que as doutrinas que estavam correndo entre os colossenses eram uma mistura de ocultismo, paganismo, legalismo judaico e cristianismo. E desde o começo dessa carta, Paulo ele vem tratando de alguns assuntos, como heresia, da falsa doutrina, dos falsos profetas. Ele também vem tratando da suficiência e também da divindade de Cristo. E aqui ele vem falar dos ensinos que estavam indo além do Evangelho. Provavelmente, algumas pessoas estavam afirmando que era necessário que os cristãos observassem aquilo que os judeus observavam, como o sábado, ter alguns cuidados ali com comida e bebida, dias de festa, alguns dias santos para os judeus, como o sábado. Mas, como o próprio Paulo disse, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. E nós conseguimos ver nesse meio aqui as tradições judaicas. Não podemos dizer que é no mesmo nível de Atos capítulo 15, mas é sério do mesmo jeito. E o que está escrito em Atos capítulo 15? Bom, alguns judeus que tinham se convertido, eles estavam tratando de uma heresia muito séria. Eles estavam mantendo algumas tradições judaicas que não eram para ter sido mantidas. Vamos ler? Em Atos capítulo 15, versículo 1, está escrito que esses judeus que tinham se convertido estavam dizendo que, se não vos circuncidades, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Isso é uma heresia muito grande. Eles estavam colocando o papel da circuncisão no papel de Cristo, que é o único meio por qual nós somos salvos. Entendam o que eu vou falar, igreja, é que todo cristão deve ser circuncidado. Mas você lembra no último estudo que Gabriel falou? Temos que ser circuncidados em espírito. E o Gabriel até cita Filipenses capítulo 3, versículo do 2 até o 3, onde Paulo trata sobre a falsa circuncisão. Então nós precisamos ser circuncidados de verdade, mas em espírito. E aí Paulo continua no versículo dizendo que, porém, o corpo é de Cristo. Como se Paulo estivesse dizendo, a realidade é Cristo agora. É aquilo que realmente importa. E nós vemos ele tratar isso em várias outras cartas. Afinal, o Evangelho é cristocêntrico. Por exemplo, em Romanos capítulo 5, versículo 17, Paulo escreve: Se, pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, no caso Adão,
Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, quem? Jesus Cristo. Ele também fala, lá em Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas eles são presos, porque ali expulsaram o espírito adivinhador de uma jovem, eles são açoitados e são presos. E aí, enquanto eles são presos, eles continuam louvando e orando ao Senhor. E enquanto eles fazem isso, um terremoto ocorre ali e, no caso, todas as celas elas são abertas ali do cárcere, daquela prisão. E o carcereiro, vendo que todas as celas estavam abertas, com medo de que todos os presos tivessem fugido, ia se suicidar. Mas aí Paulo grita dizendo para que ele não fizesse aquilo, porque todos os presos estavam ainda dentro de suas celas, mesmo com as portas, mesmo com as grades abertas. E aí depois de 2 versículos ali, o carcereiro ele pergunta, Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? E aí Paulo e Silas, unânimes, eles não falam, olha, observe um sábado, olha, você vai ter que ver essa comida, essa bebida aqui. Não, tem que atentar para a festa de Lua Nova. A única coisa que Paulo e Silas dizem é, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Isso está escrito em Atos, capítulo 16, versículo 30 até o 31. Porque Paulo estava dizendo isso desde que ele começou a pregar que o evangelho é cristocêntrico. E nós conseguimos ver isso na Bíblia. Cristocêntrico, onde Cristo é o centro do evangelho. E claro, quando a gente for falar da lei, nós temos que ter alguns cuidados. Até porque alguns mandamentos, e me entenda quando eu estou falando isso, da lei são observados por nós. Mas apenas os mandamentos que ainda observamos são aqueles baseados na nova aliança, como honra o teu pai e tua mãe, não adulterarás, não furtarás, não terás outro Deus além de mim, no caso, além do Senhor. E nós juntamos esse ensino com o Sermão do Monte, sobre ser sal e luz, sobre ser diferente. Então, alguns mandamentos que nós observamos são aqueles baseados na nova aliança. Aí, seguindo, Paulo vai continuar dizendo e tratando de outra heresia. Versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Outra heresia que estava ocorrendo ali entre os colossenses era o culto aos anjos. E como era feito isso? Bom, eles ficavam dizendo, esses que estavam baseando essa doutrina, essa heresia, que que nós somos indignos demais para ir até Jesus. E como nós somos indignos, nós precisamos de um mediador. Alguém que faça nossas petições para que a gente peça a esse, e esse ser vá até Jesus, porque nós somos impuros, indignos. E aí eles pensaram, e o único ser que eles acharam foram os anjos. Então eles estavam dizendo que a gente deveria cultuar os anjos, para que o nosso culto, a nossa oração, a nossa adoração fosse até Jesus, quando isso é uma heresia gigantesca junto com a outra. E de acordo com Hebreus capítulo 9, versículo 5, por isso mesmo, ele é o mediador, Jesus Cristo, da nova aliança. Ou como ele mesmo diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho. Existem vários caminhos, mas apenas para a perdição. O único caminho para a salvação é Jesus Cristo. E, por dizerem que se achavam indignos, esses que sustentavam essa doutrina do culto aos anjos, por eles ficarem dizendo, nós somos indignos, eu sou indigno, eles se orgulhavam e se faziam de humildes. Então, por fora, eles eram humildes, eles eram pessoas que se consideravam indignos, mas por dentro eles se orgulhavam disso. Eles se orgulhavam por dentro, porque por fora eles se humilhavam. E o pior é que a doutrina dos anjos se baseava em visões, de acordo com o que o apóstolo Paulo está dizendo. Claro, igreja, nós ainda somos pecadores, mas é o sangue de Jesus que nos permite ir até Ele, que nos permite ser purificados e adentrar no Santo dos Santos, que é a presença do nosso Senhor. E aí, finalizando com esse bloco, Paulo ele vai dizer no versículo 19, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o procedimento que procede do Senhor. E esse não retendo a cabeça, podemos dizer que é não ligados a Cristo, porque Cristo é o cabeça, Cristo é a cabeça do nosso corpo, do corpo da igreja.
Isso é até parecido com o que Paulo falou lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 15 ao 16, quando ele diz: Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Inclusive, foi um texto que Gabriel também usou no estudo passado. Paulo está dizendo basicamente aqui nesses dois textos, ele está dizendo que Cristo controla todo o corpo. Nós somos os membros desse corpo, mas Cristo é o cabeça. Ele é quem controla todo o corpo. Ele também é aquele que o alimenta. E ele é aquele que mantém unido todo o corpo por meio de juntas e ligamentos. E assim, somente se Cristo controlar o corpo, se Cristo o alimentar, se Cristo o mantiver unido, o corpo vai crescer como Deus quer que ele cresça. Mas igreja, quando nós formos tratar sobre crescimento, nós precisamos entender realmente qual é o crescimento que vem do Senhor e qual é o crescimento que não vem do Senhor. Por quê? Porque o crescimento de Deus nem sempre será a quantidade. O que nós vemos hoje em dia, infelizmente, são igrejas que deixam de ser igreja para atrair públicos. Lembra o que Jane falou no domingo? Igrejas que muitas vezes tentam se desvincular da aparência de igreja. Então, tira a cruz, tira o símbolo e tenta ao máximo deixar com que aquilo fique atrativo, deixando ao máximo com que aquilo não tenha cara de igreja. Ou quando ela contou aquela história de alguém que não queria ser chamado de pastor, ou até da teologia do coach, a famosa teologia de amaciar o ego. Então, se nós começarmos a ir para esse lado, será que o crescimento realmente virá do Senhor? Não, o crescimento não virá do Senhor. Para que o crescimento venha dele, nós precisamos buscar a Ele. E não mudar a partir de fora da igreja, mas a partir de dentro da igreja. Os membros, o interior de cada um. Mas Paulo em Éfeso, lá na carta escrita aos Efésios, ele fala sobre que cada corpo tem uma função. Bom, e qual é a nossa função? A nossa missão principal, aquilo que estamos tratando quarta-feira após quarta-feira nas cartas de Paulo, que é pregar o Evangelho a toda criatura e em todos os lugares. Evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. E outra função para o corpo de Cristo também é trabalhar na obra do Senhor, trabalhar em algum ministério, em algum departamento. Essa é a nossa função como membro, para que nós possamos estar fazendo juntos para que esse corpo cresça em Cristo e tenha um verdadeiro crescimento vindo do Senhor. Tá, mas depois de falar um pouco desses versículos, o que é que nós podemos trazer para nós? Quais são as lições que nós podemos trazer para o estudo de hoje? Bom, se vocês me permitem, eu vou trazer algumas frases, algumas palavras, algumas ideias de estudos passados, como a primeira aplicação. Eu quero pegar a primeira aplicação, também da primeira aplicação que o Gabriel trouxe no estudo passado, que é os falsos mestres, e aqui eu só quero adicionar, e os falsos ensinos não devem ser tolerados. Os falsos mestres e os falsos ensinos não devem ser tolerados. Como foi falado também por ele, existem tantas pregações por aí, que se eu colocasse, por exemplo, Colossenses 2, do 16 até o 19, eu acharia várias pregações no YouTube, eu acharia vários estudos no Google. Mas será que todos eles seriam certos? Seriam baseados realmente na Bíblia? E por ter tantas pregações, nós conseguimos achar também muitas heresias, porque tem evangelho para quem quer. Mas o evangelho verdadeiro é sair do nosso lugar de conforto, da nossa zona de conforto. Bom, a Jane, ela no domingo deu uma aula de evangelho, mas eu quero citar algumas coisas que ela falou para que a gente entenda o verdadeiro evangelho. Ela falou, abre aspas, o verdadeiro evangelho é o evangelho de confrontação, de denúncia de pecado, de chamada ao arrependimento, de mudança de vida, de receber de Deus a chance de se perceber miserável,
desesperadamente necessitado da graça de Deus. É o Evangelho que faz com que a gente perceba que é dependente do Espírito Santo para tudo, até para levantar de manhã, que sem a ação de Deus na nossa vida não conseguiremos nada. É viver para Cristo, mesmo que isso implique em prejuízo próprio. E é por causa disso que existem tantas heresias, igreja. Porque as pessoas não conseguem suportar o Evangelho, esse verdadeiro Evangelho. E aí pegam partes, aquelas que mais agradam a eles, e criam o seu próprio Evangelho. Mas como a gente pode se defender dessas heresias? Vou usar a frase agora da nossa diaconisa Simone, onde ela disse, no último estudo que ela trouxe, abre aspas, uma vida de progresso, de crescimento que procede de Deus, nos deixa protegidos de qualquer heresia, de qualquer falso ensino. Fecha aspas. Tá, mas e qual é o progresso e o crescimento que procede de Deus? Como ter tudo isso? Bom, tendo a mente de Cristo. Qual é a mente de Cristo? A Bíblia, a palavra do Senhor, a nossa regra de fé e prática. Nós, igreja, só podemos combater a mentira, a heresia, o falso ensino, o falso profeta com a verdade. O melhor jeito de combater a mentira é com a verdade. Então, se nós tivermos a mente de Cristo, se nós conhecermos isso aqui, não haverá falso profeta e não haverá heresia. Nós não vamos precisar ter medo. E além disso, nós vamos saber como crescer o procedimento que vem do Senhor. Então, conhecendo a verdade, tendo a mente de Cristo, a Bíblia, conhecimento bíblico, nós vamos conseguir combater o falso profeta, o falso ensino, que nós não devemos tolerar. Até a igreja, se nós que subimos do púlpito, que vocês veem quarta-feira após quarta-feira trazendo estudo, se pregarmos alguma coisa fora disso aqui, que seja anátema. Todos nós temos que ser crentes bereanos. E enquanto alguém prega, a gente analisa a escritura para saber se é exatamente isso que aquela pessoa está pregando. Então os falsos profetas e os falsos ensinos não devem ser tolerados. Mas o único jeito de descobrir se é um falso profeta ou um falso ensino é tendo a mente de Cristo. Bom, a segunda aplicação, e é uma aplicação que eu peguei do estudo que eu trouxe sobre aqui que Paulo traz a excelência da pessoa e da obra de Cristo, que é a partir do versículo 13 até o 23, onde uma das aplicações foi exatamente essa, que é o verdadeiro crescimento virá apenas por meio dele. Quem é esse dele? Jesus Cristo. Jesus, como foi dito, é o único mediador entre Deus e o homem. E como nós lemos no versículo 19, e eu vou repetir o que eu disse ali, como o que Paulo quer dizer com esse texto, com o texto de Efésios, ele quis dizer que Cristo controla todo o corpo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos, e assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Jesus, igreja, ele é o cabeça. Jesus, ele é o líder. Jesus é o centro. E apenas, igreja, por meio dele, apenas por meio dele, nós vamos conseguir ter mais. Nós vamos conseguir crescer nele, ter o crescimento que procede dele. Até porque por meio dele nós fomos reconciliados. Versículo 14 aqui. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Foi ele que rasgou esse escrito de dívida que tinha sobre nós. Ele que nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E também por meio dele, igreja, é que nós vamos poder ser reavivados, vamos poder voltar ao primeiro amor, vamos poder crescer do jeito que Deus quer que cresça. Por quê? Porque Jesus Cristo é a chave, porque o Evangelho é cristocêntrico, porque é tudo sobre Ele e apenas sobre Ele, igreja. Bom, como foram só duas aplicações, vamos relembrar, não é? A primeira aplicação é que os falsos mestres e o falso ensino não devem ser tolerados e que o verdadeiro crescimento virá apenas por meio dele. Amém, igreja. Que como essa palavra falou ao meu coração, que ela fale também ao seu coração e que você possa, assim como que eu possa, colocar tudo isso em prática. Que a palavra do Senhor não volta vazia. É uma palavra viva, é uma palavra que dá vida, é uma palavra que tem poder. Amém, igreja. Que Deus nos abençoe.